Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não sou de contar minha vida pra ninguém, mas essa história precisa sair de mim antes que me sufoque. Você já passou por algo que te faz duvidar até da sua própria sombra? Pois é, eu duvidei de tudo. Começou há uns 3 anos, quando minha sogra, Dona Maria, veio morar conosco. Ela sempre foi uma mulher forte, daquelas que não dobra nem pra dor. Diabética há mais de 20 anos, tomava insulina direitinho, controlava a alimentação, mas o tempo foi passando e as complicações vieram. Os pés inchados, a visão turva, as feridas que não saravam. Meu marido, o Júnior, é filho único, então não teve jeito, ou a gente cuidava dela, ou ela ia para um asilo. E asilo, para Dona Maria, era pior que a morte. Nossa casa é pequena, 2 quartos, cozinha, banheiro e uma saleta que a gente usa como escritório. Júnior trabalha como motorista de aplicativo, eu faço faxina em 3 casas por semana. Não é fácil, mas a gente se vira. Quando Dona Maria chegou, arrumamos um colchão no chão do nosso quarto para ela. Ela não queria, dizia que ia atrapalhar, mas Júnior insistiu. Mãe, aqui você tem a gente perto, ele falava. E ela aceitou, mas eu via no olhar dela que doía. Os remédios dela eram caros. A insulina, os comprimidos para pressão, os curativos especiais para ferida no pé. O posto de saúde ajudava, mas nunca era suficiente. Todo mês, a gente tinha que completar com o que sobrava do nosso. Júnior vivia falando, Deus provê minha filha. Não falta para quem tem fé. Eu acreditava, mas às vezes, quando via a geladeira vazia e as contas se empilhando, a fé balançava. Foi aí que o irmão Lúcio apareceu na nossa vida. Ele era cooperador da congregação cristã, aquele pessoal que não tem pastor, não tem imagem, só a Bíblia e o inário. Júnior já frequentava a igreja há anos, mas eu ia só de vez em quando. O irmão Lúcio era diferente dos outros. Não era daquele jeito rígido, sabe? Ele sorria, perguntava como a gente tava, trazia um pão, um pacote de macarrão. Uma vez até arrumou um colchão de molas usado para Dona Maria não dormir mais no chão. Deus usa as pessoas, irmãos, ele dizia. E a gente acreditava. Até que um dia Dona Maria começou a passar mal. Muito mal. A glicose dela disparou, ela ficava confusa, falando coisas sem sentido. Levei ela no posto. O médico disse que estava faltando insulina no sangue. Mas como? A gente estava dando direitinho. Júnior revisou as caixas, contou os frascos. Faltavam 3 ampolas. 3. Eu juro que não entendi. Alguém roubou, Júnior falou com a voz trêmula. Mas quem, meu Deus? Aí veio a suspeita. O irmão Lúcio tinha acesso à casa. Ele vinha toda semana, às vezes até mais. Dava para ele ter pego, né? Mas por quê? Para vender? Para dar para outra pessoa? Minha cabeça não parava de girar. Eu não queria acreditar. O homem que estava sempre lá, que orava pela sogra, que ajudava a gente. Mas Júnior estava certo. Não tinha outra explicação. A gente confrontou ele na próxima visita. Foi horrível. O irmão Lúcio ficou branco, gaguejou, disse que era calúnia. Mas quando Júnior falou que ia chamar a polícia, ele desabou. É pra minha mãe, ele chorou. Ela tá pior que a Dona Maria. Não tenho dinheiro, não tenho mais ninguém. Pensei que vocês não iam notar. A gente ficou em silêncio. Dona Maria, que estava na sala ouvindo tudo, falou, dá pra ele, meu filho. Deixa o menino levar. A gente se vira. Júnior olhou pra mim. Eu não sabia o que sentir. Raiva? Pena? Traição? Era tudo junto. Mas Dona Maria estava certa. O que a gente ia fazer? Denunciar? Mandar prender um homem que estava fazendo pela mãe o mesmo que a gente fazia pela dela? O irmão Lúcio sumiu depois disso. Parou de vir na igreja, parou de responder às ligações. A gente ficou com vergonha de contar pra ninguém. Como é que a gente ia explicar que um cooperador roubou o remédio da sogra da gente? E pra dar pra mãe dele? As pessoas iam entender? Ou iam achar que a gente estava inventando? Os meses passaram. Dona Maria piorou. A ferida no pé dela fedia. Ela não conseguia mais andar. O médico falou que era preciso amputar. Júnior chorou como criança. Eu também. A gente não tinha dinheiro para particular, e o SUS estava demorando. Foi aí que a irmã Dalva da igreja falou do milagre. Leva ela no culto de quarta, ela disse. Leva ela no culto de quarta, ela disse. Deus vai operar. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas Júnior, desesperado, agarrou-se à ideia como um afogado a um pedaço de madeira. Naquela noite a gente carregou Dona Maria no carro, ela gemendo de dor a cada solavanco. O cheiro da ferida enchia o espaço, misturado ao suor do Júnior, que dirigia com os nós dos dedos brancos no volante. A igreja estava lotada. O calor era sufocante, as pessoas cantavam com os olhos fechados, as mãos levantadas.
Eu segurei Dona Maria pelo braço, tentando não demonstrar nojo quando o curativo molhado encostou na minha perna. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar em cura, em fé, em milagres que ele já tinha visto. Júnior chorava baixo, a cabeça baixa, as mãos trêmulas apertando o banco da frente. Quando chegou a hora das orações, eles chamaram os doentes para frente. A gente levou Dona Maria, quase arrastando ela, até o palco. O pastor colocou a mão na testa dela e começou a gritar coisas em línguas que eu não entendia. Dona Maria só resmungava, os olhos vidrados, a perna inchada pulsando debaixo da saia. Eu olhava para o chão, sentindo o suor escorrendo pelas costas. De repente, o pastor segurou o pé dela com força. Dona Maria berrou. Todo mundo na igreja berrou junto, como se fosse uma só voz. Eu fechei os olhos, esperando. O quê? Que a perna dela crescesse de novo. Que a ferida secasse na hora. Quando abri, o pastor estava sorrindo, suado, e Dona Maria chorava, mas a perna continuava igual. Ou pior, no caminho para casa ninguém falou nada. Dona Maria dormia, exausta. Júnior dirigia com o rosto molhado, os lábios movendo como se estivesse rezando. Eu olhava pela janela, sentindo uma raiva surda crescendo no peito. Não era raiva de Deus, não era raiva do pastor, era raiva daquilo tudo ser tão fácil para alguns e tão difícil pra gente. No dia seguinte, o SUS ligou. Tinha uma vaga para amputação dali a 3 dias. Júnior abraçou o telefone como se fosse um salva-vidas. A gente correu atrás de carona, de dinheiro para gasolina, de alguém que pudesse ficar com as crianças. Na véspera da cirurgia, Dona Maria me chamou no quarto dela. A casa cheirava a mofo e remédio velho. Você acha que eu vou morrer? Ela perguntou, os olhos fundos como 2 buracos. Eu não soube o que dizer. Segurei a mão dela, que estava fria e úmida. Não, Dona Maria. Ela riu, um som seco, sem graça. Mentira. Todo mundo morre. Só não sei se é agora ou daqui a pouco. Ficamos em silêncio. Depois ela apertou minha mão com uma força que não parecia possível para alguém tão fraca. Cuida do meu filho, hein? Ele é bobo, mas é bom. Eu assenti, sentindo a garganta fechar. No hospital, tudo foi rápido. Levaram Dona Maria numa maca, Júnior foi junto, e eu fiquei na sala de espera com as crianças. O cheiro de álcool e desinfetante me dava náusea. As horas passavam devagar, as paredes brancas pareciam se fechar em cima da gente. Quando o médico finalmente apareceu, Júnior estava com os olhos vermelhos, mas sorria. Deu tudo certo, ele disse, a voz rouca. Ela tá dormindo ainda. Eu respirei fundo. As crianças que não entendiam direito o que estava acontecendo, brincavam no chão com um carrinho de plástico que tinham encontrado ali. Eu olhei para elas e senti um peso no estômago. Como é que a gente ia explicar para elas que a avó não ia mais andar igual antes? Que agora ela ia precisar de moletas, de ajuda para tudo? Nos dias seguintes, a casa virou um hospital. Dona Maria ficava na cama, quietinha, olhando para a parede. Às vezes, ela pedia para ver o pé, ou o que tinha sobrado dele. A gente evitava falar no assunto, mas uma vez, quando estava trocando o curativo, ela segurou meu braço. Mostra. Eu hesitei, mas obedeci. Levantei o cobertor devagar. O corte ainda estava feio, costurado com pontos grossos, a pele ao redor vermelha e inchada. Dona Maria olhou por um longo tempo. Depois cobriu de novo. Tava na hora, ela disse. Já tava cheirando mal demais. Júnior chorou quando ouviu isso. Eu não chorei. Só fiquei ali, sentindo uma coisa estranha no peito, como se alguma coisa tivesse se quebrado para sempre. Uma semana depois, o irmão Lúcio apareceu na porta. A gente não via ele desde o dia que ele sumiu com os remédios. Agora ele estava magro, a barba por fazer, os olhos fundos. Segurava um saque. O saco estava sujo de terra, amarrado com um pedaço de corda fina. Ele o jogou no chão da cozinha como se fosse um peso que não aguentava mais carregar. Dona Maria nem se mexeu do fogão, só virou a cabeça devagar, com a colher de pau ainda na mão. O que é isso? Perguntou, a voz baixa. Lúcio passou a língua pelos lábios rachados. Olhou para mim, para Júnior, para ela. Depois coçou a nuca, como se estivesse procurando as palavras certas. É o que sobrou, ele disse. Júnior se levantou da cadeira tão rápido que ela rangeu. Foi até o saco e abriu com as 2 mãos. Eu vi primeiro os frascos vazios, jogados sem cuidado, alguns quebrados. Depois, embaixo deles, um embrulho de pano manchado. Quando ele desfez, caiu no chão um monte de notas amassadas, molhadas, grudadas umas nas outras. E no meio delas, uma coisa que fez meu estômago revirar, um dente. Não era branco como os da gente, era amarelo, com a raiz suja de sangue seco. O que você fez, seu filho da puta? Júnior gritou. Lúcio não se mexeu. Só olhou para baixo.
como se estivesse envergonhado, mas eu sabia que não era isso. Era como se ele tivesse esquecido que a gente ainda existia. Tive que vender, ele murmurou. Precisava do dinheiro. Dona Maria largou a colher. Veio devagar até a mesa, pegou o dente entre o polegar e o indicador, segurou na altura dos olhos. A luz da lâmpada fraca brilhou nele, como se fosse um pedaço de osso velho. Isso aqui é da sua mãe, ela disse. Lúcio engoliu em seco. Não respondeu. Você cavou ela? Perguntei. Ele me olhou pela primeira vez. Os olhos dele estavam vermelhos, não sei se de choro ou de noite mal dormida. Não foi assim, ele falou. Tinha gente lá. Eles ajudaram. Quem caralho? Júnior avançou nele, mas Dona Maria segurou seu braço. Não adianta, ela disse. O que tá feito, tá feito. Lúcio se sentou na cadeira como se as pernas tivessem falhado. Tirou um maço de cigarros amassado do bolso, acendeu um com as mãos trêmulas. O cheiro de fumaça misturou com o de comida queimando no fogão. Eu ia voltar, ele falou, a voz rouca. Ia arrumar tudo. Só precisava de mais um pouco. Ninguém respondeu. O silêncio ficou tão grosso que dava para ouvir o vento batendo nas telhas soltas do barracão. Dona Maria foi até o armário, tirou uma garrafa de cachaça que guardava para quando o corpo doía demais. Serviu um copo para ela, outro para Lúcio. Ele bebeu tudo de uma vez, tossiu, passou a mão na boca. Onde você estava? Perguntei. Lúcio olhou pro teto, como se a resposta estivesse escrita lá. Num lugar ruim, ele disse. Com gente pior. Júnior pegou o saco, virou tudo na mesa. Além do dinheiro e dos frascos, tinha umas joias falsas, um relógio de pulso quebrado, um isqueiro com inicial que não era dele. Você roubou, né? Júnior falou. Roubou e ainda vendeu ela. Lúcio não negou. Só balançou a cabeça devagar. Era para ser rápido, ele murmurou. Só até arrumar outra coisa. Dona Maria sentou na cadeira, cruzou as mãos em cima da mesa. Olhou pra gente um por um, como se estivesse decidindo alguma coisa. Agora a gente tem que sumir. Ela disse, antes que venham atrás. Ninguém perguntou asterisco quem asterisco. A gente já sabia. Lúcio apanhou o dinheiro, contou rápido. Não era muito. Não dava nem para comprar passagem para longe. Eu arrumo mais, ele falou. Dona Maria pegou o dente de volta, embrulhou no pano sujo, guardou no bolso da saia como se fosse uma coisa preciosa. Não precisa, ela disse. A gente se vira. Júnior foi pro quarto, voltou com uma mochila. Começou a jogar roupa dentro sem dobrar, sem cuidado. Eu fiquei parado, olhando para a mesa bagunçada, para a garrafa de cachaça pela metade, para a cinza do cigarro de Lúcio caindo no chão. Você vem ou não? Júnior perguntou para mim. Eu não sabia. Não sabia para onde a gente ia, nem se tinha algum lugar para ir. Mas olhei para Dona Maria, e ela fez que sim com a cabeça só uma vez. Vou, falei. Lúcio se levantou, foi até a porta. Parou ali com a mão na maçaneta. Eu não queria, ele disse. Juro. Ninguém respondeu. A gente já tinha ouvido essa mentira antes. Júnior abriu a porta com um empurrão, o vento entrou de supetão, trazendo cheiro de terra molhada. Lúcio saiu primeiro, a cabeça baixa, as mãos nos bolsos. Dona Maria pegou a bolsa de plástico que estava em cima do armário, aquela mesma que ela usava para ir no mercado, e enfiou lá dentro umas coisinhas, um pacote de bolacha, um saquinho de café, 2 colheres. Não falou nada, só fez. Eu segui os dois para fora, pisando nos cacos de vidro que tinham sobrado da briga da noite passada. A rua estava vazia, só o bar do seu Zé com a luz acesa, mas nem sombra de freguês. O carro de Lúcio ainda estava parado na frente, o para-choque amassado do lado que ele tinha batido no poste. Júnior jogou a mochila no banco de trás e sentou no volante. Entra, ele mandou. Dona Maria sentou atrás, do meu lado. Eu fechei a porta, mas o carro não ligou de primeira. Júnior xingou, tentou de novo. Dessa vez o motor roncou, tossiu, mas pegou. A gente saiu devagar, como se o asfalto fosse se abrir a qualquer momento. Ninguém falou nada por um tempão. Só o som do motor e o barulho dos pneus nos buracos. Eu olhava pela janela, as casas passando, umas com luz, outras escuras, como se a gente já fosse fantasma. Lúcio acendeu um cigarro, mas não ofereceu para ninguém. Para onde a gente vai? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Júnior apertou o volante. Longe. Não era resposta, mas também não tinha mais pergunta. Dona Maria encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. Parecia que estava rezando, ou só esperando o sono vir. Eu não sabia se ela estava com medo ou aliviada. Talvez as duas coisas. O carro subiu a ladeira devagar. Quando a gente passou pela igreja, o sino começou a badalar. Era a hora da missa, mas domingo não ia ter padre.
Todo mundo já sabia que o padre tinha ido embora ontem à tarde, levou só a maleta e a Bíblia. Diziam que ele tinha medo de ficar, depois do que aconteceu com o Lúcio. Para que, Dona Maria falou de repente. Júnior pisou no freio. A gente estava no meio da estrada de terra, perto do pé de mangueira onde o menino do seu antenor tinha se enforcado o ano passado. Não tinha nada ali, só mato e poeira. O que foi? Júnior perguntou, irritado. Ela não respondeu. Abriu a porta, desceu, foi até o porta-malas. Tirou a bolsa de plástico, cavou um buraco rápido com as mãos, enterrou alguma coisa. Quando voltou, as mãos dela estavam sujas de terra, os olhos vermelhos. Pode ir, ela disse. Ninguém perguntou o que era. Às vezes é melhor não saber. O carro arrancou de novo. Dessa vez, Júnior acelerou mais. A estrada estava cheia de buracos, mas ele não desviou de nenhum. A gente balançava para todo lado, a poeira entrava pelas frestas. Eu segurei na maçaneta para não bater a cabeça no teto. Vocês estão com fome? Dona Maria perguntou de repente. Ninguém respondeu. Mas ela abriu a bolsa, tirou as bolachas, repartiu no colo. Eu peguei uma, mas não tinha gosto de nada. Lúcio nem olhou para elas. Comam, ela insistiu. Não sabe quando vai ter outra vez. Júnior comeu duas de uma vez, sem mastigar direito. Depois jogou o papel pela janela. O vento levou. A noite caiu sem a gente perceber. As luzes do painel do carro eram a única coisa que clareava. Dona Maria pegou no sono, a cabeça balançando a cada solavanco. Lúcio fumava um cigarro atrás do outro, a cinza caindo na calça. Eu fiquei olhando para a estrada, tentando adivinhar o que tinha pela frente. A gente não vai voltar, né? Perguntei baixinho. Júnior demorou para responder. Não, era isso. Não tinha mais o que dizer. O silêncio pesou mais que a fumaça do cigarro. Lúcio esmagou a bituca no cinzeiro cheio, tossiu fundo. Dona Maria resmungou algo no sono, virou o rosto para a janela. Onde a gente vai dormir? Júnior coçou a barba por fazer, voz rouca. Tem um posto lá na frente, Lúcio apontou com o queixo. Ou a gente segue até o amanhecer. Ninguém discutiu. O carro rangeu ao frear no acostamento, faróis iluminando um letreiro torto. Asterisco motel do caminho, vagas asterisco. As paredes descascadas pareciam segurar o lugar à força. Não parece seguro, eu falei, mas já estava saindo do carro. Dona Maria acordou assustada, esfregou os olhos. Onde é que a gente tá? Ninguém respondeu. Lúcio já batia na porta do escritório, o sino enferrujado tilintando. Um homem de camiseta regata apareceu, coçando a barriga. 4? Perguntou, olhando a gente de cima a baixo. 3/4. Lúcio jogou um maço de notas na mesa. Um para cada. O homem contou o dinheiro devagar, como se desconfiasse. Depois entregou as chaves, uma para cada um. Café da manhã às 6. Se quiserem. Ninguém agradeceu.